Bom dia, a graça e a paz a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Kleber e nós estamos gravando o nosso segundo vídeo do nosso canal Teólogo de Segunda, né? Hoje nós vamos falar sobre confissão positiva. Foi um pedido de uma irmã que pediu para não se identificar, porque ela faz parte de uma igreja que trata isso como doutrina, então ela pediu para ser preservada a sua identidade e obviamente que a gente vai respeitar, certo? E a gente vai entender um pouquinho o que é a confissão positiva. Confissão positiva é uma doutrina herética que existe na igreja hoje, que fala que a nossa palavra, que a palavra humana, ela tem poder de mudar as coisas. Se você fala positivamente, essa palavra vai te render frutos positivos. E se você fala negativamente, essa palavra vai atrair negatividade. Isso daí, na verdade, é uma doutrina do mundo, tá? Da psicologia, que ela vai dizer que de acordo com a sua psique, você vai alcançar ou não certos objetivos, se você vai conduzir a sua vida de forma positiva ou se você vai conduzir a sua vida de forma negativa. Isso é bem conhecido já na sociedade. E essa doutrina da confissão positiva, ela usa alguns textos bíblicos distorcendo-os para que a gente passe a acreditar que a nossa palavra tem autoridade sobre coisas espirituais, quando na verdade somente a palavra do próprio Deus podem, reger pela sua soberania, pelo seu poder, as coisas que são de cunho espiritual. Por exemplo, eles distorcem alguns textos para dizer que aquilo que a gente fala, que a gente tem sempre que estar dando uma palavra positiva para que a gente alcance os nossos objetivos. Só um exemplo de um texto muito distorcido é o texto de Filipenses 4,13, que eles vão usar muito esse texto como um amuleto, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, se a gente for observar bem o texto, não é isso que ele está falando. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está preso, está passando por necessidades, ele está passando por escassez de tudo, inclusive de liberdade. E aí o que ele vai dizer assim? Olha, vamos ver a partir do versículo 10, ele vai dizer assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que a confissão positiva diz? A confissão positiva vai dizer o seguinte: olha, se você quer comprar um carro, você tudo pode naquele que te fortalece. Então vai e compre o carro. Isso é de sobremodo um pensamento inconsequente. Por quê? Porque se alguém, pela confissão positiva, for dizer que vai comprar um carro sem ter condição de pagar esse carro, ele vai ter problemas sérios, tá? Consequências sérias na sua vida. Então, não é isso que Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu estou alegre porque vocês se lembraram de mim e o cuidado de vocês para comigo, mas eu sei que é porque vocês não tinham oportunidade, mas agora têm e fizeram. Mas eu não falo isso por causa da fome ou por causa da escassez, porque eu já aprendi a viver na riqueza, na bonança, e já aprendi a viver na falta, na escassez. E ele estava preso, e ele está dizendo assim: olha, pois todas as coisas eu sei que eu já passei por essas experiências. Paulo era um homem muito rico, de família rica, tá? Ele tinha cidadania romana, cidadania judaica. Ele era judeu, então ele tinha muitas escolas, ele foi príncipe de sacerdotes com 17 anos, ele falava muitos idiomas. Então Paulo era um cara que ele tinha sucesso onde ele ia. E ele tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. Quando ele passou a ser apóstolo de Cristo, ele passou a ser perseguido. E essa perseguição levou ele ao cárcere. Então ele está encarcerado, sem dinheiro, sem roupas adequadas e etc. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já aprendi a ter muito e hoje eu tenho pouco e eu tudo posso suportar, porque quem me fortalece é Cristo. Ele não está falando aqui que ele está fazendo uma confissão positiva de vitória. Tá? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque eles ensinam que se você falar algo bom, você vai ter consequências positivas. E se você falar algo ruim,
você também vai ter consequências negativas. Né? Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a ver que eles querem influenciar, inclusive positivamente, através de suas palavras, na salvação, na vida eterna, coisa que somente Deus pode fazer. Tá? Na vitória sobre o diabo e o pecado, querido, só tem uma chave para a vitória sobre o diabo e o pecado, é o Cristo. Se Cristo estiver na nossa vida, e sem Ele não há vitória sobre o pecado e nem sobre o diabo. E não adianta você falar 10 milhões de vezes, porque a nossa confissão não vai fazer isso. O que vai fazer é o tratar, o regenerar através de Cristo. Tá? Segurança e proteção, a pessoa sai de casa, vai para um lugar totalmente desprovido de segurança, né? Perigoso, e ela quer evangelizar 1h da manhã, que tem gente que tem, né? Parece que não tem muito cérebro, e quer ir para um lugar lá 1h da manhã para fatalmente você vai ser assaltado ou pode acontecer coisa pior. Mas a pessoa quer fazer uma confissão positiva para que ela alcance, né, a bênção. Não, eu vou lá, eu vou fazer porque Deus está me protegendo, como se ela não estivesse lembrando daquela passagem que o próprio Senhor diz, ó, não tentarás o Senhor teu Deus, certo? Então a gente não pode se expor à insegurança deliberadamente, achando que Deus vai de alguma forma nos proteger só porque a gente falou, né? Riqueza é uma coisa muito corriqueira. A gente vê aí as pessoas dizendo, não, porque eu posso, porque eu terei. Tem algumas pessoas que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que ela não vai correr atrás das bênçãos, que as bênçãos é que tem que correr atrás da gente. Vem cá, quem é você para dizer isso? Quem sou eu para dizer que as bênçãos de Deus têm que me alcançar, têm que correr atrás de mim? Não, peraí, francamente. Quer dizer que a gente está se colocando, através das nossas palavras, acima da autoridade de Deus? Quer dizer que nós é que determinamos quais e quantas bênçãos vão nos acompanhar ou nos buscar? Né? Isso não condiz com o que diz a palavra, infelizmente. Sobre o que a gente diz, né? Se fala também muito sobre as dores emocionais, tristeza, depressão. Quem é de Deus não tem depressão, quem é de Deus não tem tristeza, quem é de Deus não tem doença e tal. Então as pessoas como um amuleto ficam se agarrando ou repreendendo porque elas não aceitam ou elas declaram alguma coisa de que Deus não vai permitir. Não, queridos. Não somos nós que declaramos ou determinamos ou que fazemos qualquer confissão positiva para termos ou não termos determinadas doenças. Se você não quer adoecer, faça uma boa prevenção de doenças. Tenha uma vida saudável, faça atividades físicas. Inclusive é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim também, porque eu sei que um dia a idade chega e a gente vai adquirindo algumas doenças. Isso é natural. Então, a confissão positiva vai te ensinar que se você ficar falando o tempo todo que você não aceita aquela doença, ela não vai acontecer. Se não fosse isso, queridos, vários homens de Deus não teriam adoecido. Tá? E várias pessoas dentro da própria palavra de Deus. Outra coisa, Elias era um homem de Deus, era um profeta que recebia a revelação direta de Deus. Mas ele teve depressão. Então, é um assunto que também nós precisamos tomar muito cuidado. Então, a confissão positiva não é eficaz nesse tipo de coisa. Tá? A nossa palavra, ela tem um certo poder? Tem. E a gente vai ver isso quando a gente lê o texto de Mateus, que diz que a boca fala que o coração está cheio. Não é que a nossa palavra tem poder no sentido de mudar a nossa realidade, mas ela tem o poder de mostrar aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se você é uma pessoa que faz confissão positiva por riqueza, isso mostra que o teu coração, na verdade, não quer o Cristo. Ele quer as riquezas. Ele ama o dinheiro, o poder e as riquezas. Então, essa capacidade a palavra tem de demonstrar aquilo que tem dentro de nós. Outra coisa, tá? Sobre a confissão verdadeira de fé. A confissão verdadeira de fé não é você dizer que não vai ficar doente porque Deus não deixa, não é dizer que você vai alcançar isso ou alcançar aquilo. A verdadeira confissão de fé é aquela que está em Romanos 10, 9 e 10, que diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a verdadeira confissão que deve ser feita por cada um de nós para que alcancemos a graça de Deus e Ele assim possa nos acolher e nos perdoar e nos salvar. Tá?
Outra coisa, não adianta a gente usar certos amuletos, como sangue de Jesus te repreenda, ou não sei. Não, queridos, não adianta a gente querer dizer que não aceita, que determina, que não vai ter, que não vai acontecer, isso ou aquilo, tá? O que a gente vê, por exemplo, em Judas, no versículo, alguns versículos que Judas tem, da carta de Judas, a gente vai ver o seguinte, que mesmo quando o arcanjo, ele militava ali contra Satanás pelo corpo de Moisés, isso é uma citação do livro de Enoque, vai dizer que ele não ousou proferir nenhuma palavra condenatória contra o inimigo, mas antes ele disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Ou seja, o poder da repreensão não é nosso, o poder da repreensão aos espíritos malignos da vida de alguém cabe unicamente a Deus. Tá? Então, existem alguns problemas nessa confissão positiva. Um deles é que a nossa palavra tem um poder limitadíssimo. Ela muito pode fazer é demonstrar aquilo que está no nosso coração de errado, porque às vezes a gente fala aquilo que demonstra aquilo que está dentro de nós. Então a nossa arrogância, né, a nossa avareza, a nossa vontade de fazer a coisa do nosso jeito, o nosso egoísmo. Então tudo isso pode ser demonstrado, certo? Outra coisa, as bênçãos de Deus não estão condicionadas àquilo que a gente fala ou que a gente diz, mas estão condicionadas à sabedoria, à soberania e à vontade de Deus. Outra coisa, sabe por que mata todas essas histórias? Porque lá na oração do Pai Nosso, quando nós estamos sendo ensinados a orar, o Senhor nos ensina o seguinte, para que nós peçamos para que Deus faça a sua vontade e não a nossa. Então, quando a gente faz a confissão positiva, a gente está demonstrando a nossa vontade, o nosso egoísmo, mostrando a nossa condição espiritual caída. Mas quando nós pedimos a vontade de Deus para que ela seja feita, ela é derramada sobre nós pela sua soberania, pela sua graça e misericórdia. Tá bom? Que Deus venha nos abençoar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? E eu espero que a gente tenha ajudado a vocês refletirem sobre esse assunto. Tá bom? Que Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.